Ele poderia ser o piauiense do século. Ele não tem sobrenome tradicional, tinha tudo para ser apenas um operário, mas Júlio Romão superou todos os desafios e preconceitos. Apesar de pobre, se tornou um homem das letras reconhecido a nível de Brasil. Júlio foi o primeiro piauiense a ter diploma de jornalista no Rio de Janeiro e um dos fundadores do IBGE. De suas produções literárias, recebeu vários títulos como o Prêmio Cláudio de Souza da Academia Brasileira de Letras. A partir de agora, eu convido você a conhecer um legado de mais de 90 anos de luta, militância e a produção artística literária de Júlio Romão. Nascido em 22 de maio de 1917 em Teresina, o piauiense Júlio Romão da Silva é um dos maiores escritores de nossa literatura. O nome foi dado em homenagem a Padre Cícero Romão. Júlio é bacharel em Letras, História e Geografia pela Faculdade de Filosofia do Rio de Janeiro. Iniciou sua vida de comunicador ainda jovem, fundando em Teresina o jornal Artífice em 1936. Júlio relembra seus tempos de infância quando morava na antiga Rua do Amparo, hoje Anísio de Abreu, no centro de Teresina, e o velho chafariz que funcionava aos cuidados de sua querida avó. Vem de longe o teu sorriso, no alívio a minha dor, tua voz chega à varanda, atravessa o corredor dessa alma. Como era o nome da avó mesmo? Mônica Tigênia. E aqui nós tínhamos um chafariz que servia a cidade. Ela tomava conta do chafariz. Dizem que ela funcionava da prefeitura. Aqui foi que eu fui para o Rio, que eu me criei até me formar na escola. Eu subia todo dia aqui, minha avó ia para a missa, por aqui. Então, até aquela Casa Branca era propriedade da minha avó, ela alugava. Aquele prédio é antigo, o calçamento vinha até aqui. Quando o rio encheu e devorou tecidos, hoje é o Paraíba, a patrulha lá embaixo. O senhor lembra onde é que ficava o Fiação e Tecelagem? É lá. Só lá a minha vida. Daqui eu ia pro Buti tomar banho. Subia aqui, tinha o chafariz da minha avó aqui, tomava banho no chafariz. E eu vou por onde andares, repetindo meu sentir, e de estar onde estiveres, as esbarrar em mim. Meu mundo é mais ou menos daqueles que vocês fotografaram. Aquelas casas velhas e a minha propriedade que minha avó deixou faleceu, eu estava no Rio. Era a maior daquele quarteirão. É aquele espaço com aquela casa velha, era mais ou menos assim. E tinha várias casas que a minha avó alugava. Ela era uma negra donairosa. Ela tinha muita influência com os Zé Ferraz, os Ferraz. Então, praticamente o Zé Ferraz foi criado comigo. Eu fui criado porque era muito ligado e era uma espécie de uma preta velha que tinha autoridade. Doutor Eurípides de Aguiar, que foi governador aqui, que é citado num desses livros aí. Quando eu tinha uma dorzinha de barriga, ela dizia assim, Genu, a Genuzinha, é a Genu Moraes. Então, nós fomos
colegas de viagem no Rio de Janeiro, Maranhão. Namoradinho, mas não era namoro. Se gostava, porque fomos criados praticamente com essa intimidade. Minha avó tinha essa autoridade, a negra tinha autoridade. Eu não sabia que era funcionário da prefeitura, soube no dia da minha posse na academia. Em seus tempos de criança, Júlio tinha os rios da capital como lazer e, apesar da diversão, ele perde o pai muito jovem, com apenas 4 anos de idade. Na época, tomar banho no rio Puti, atravessar o rio, peão, papagaio, e nadar no rio Parnaíba, atravessando o rio. Nadava, começava a fazer a ponte. Meu pai morreu, me deixou com 4 anos de idade. Pelo que eu soube, ele caiu, ele era pintor, mestre Luiz pintor. E ele desequilibrou dos tetos da igreja de São Benedito e caiu, é o que eu soube. Eu só sei o que eu me lembro do meu pai, quando eu estava passando um dia na casa da minha avó, onde estivemos agora, é que me apanharam aqui e eu fui levado para lá. Cheguei lá e estava a casa cheia de gente chorando. Não havia segurança. Aquilo tudo não existia a parede de segurança. Dizem que desequilibrou, caiu e ainda sobreviveu algum tempo, algumas horas. Quando ele morreu, eu fui apanhado aqui da casa da minha avó para dar uma bênção ao meu pai, Luiz Quirino da Silva, Rei Congo. Ele era Rei Congo daquela... uma brincadeira de Congo. A congada. Meu pai era Rei Congo. A congada, do qual seu Júlio se refere, é uma manifestação cultural religiosa originada na África, no país do Congo. Inspirado no cortejo dos reis congos, é uma espécie de agradecimento do povo aos seus governantes. Vários africanos foram trazidos forçadamente ao Brasil e acabaram trazendo essa tradição, misturando com a cultura local. Nessa mistura, o congado reúne cultos católicos com os africanos. Trata-se de uma dança que representa a coroação do rei Congo, acompanhado de um cortejo com muita música. Utilizam a cuíca, o reco-reco, o pandeiro e a caixa. Ele ocorre em vários períodos do ano, mas o ponto alto é no mês de outubro, na festa de Nossa Senhora do Rosário. O ponto alto da festa é a coroação do rei do Congo. Júlio Romão estudou no antigo colégio Demóstenes Avelino, hoje biblioteca localizada na conhecida Praça do Fripisa, em Teresina. Nosso escritor nos falou sobre o Liceu Piauiense e suas lembranças da chegada do cinema em Teresina. Eu era um rapaz pobre. Eu tinha o conceito da minha família, vem de uma postura talvez escravocrata. Olha, o liceu foi fundado, foi no tempo do Getúlio Vargas que desenvolveu, por Arimatea Tito, reunia-se num bar atrás da igreja do Amparo, como era o nome antigamente. E ali, por sem pareça, era um bar era de libaneses, início do século XX, o cinema Olímpio foi onde eu conheci cinema aqui, ainda jovem, quando eu estudava marcenaria, praticava aprendizado de marcenaria na Escola de Aprendiz Artísticos. Muito jovem, Júlio resolveu correr atrás dos seus sonhos, pois logo ele sentiu que a Teresina provincial e oligárquica não lhe daria oportunidade. Após uma breve passagem por São Luís, nosso aventureiro embarca em um navio direto ao Rio de Janeiro de forma clandestina,
Passa 8 dias no porão, se alimentando apenas de rapadura e farinha, algo muito parecido com os navios negreiros dos poemas de Castro Alves. Mas ainda em São Luís, Júlio rapidamente se entrosou com os atores e entrou numa companhia de teatro. Então, eu saí daqui só com a cara e a coragem. Daquela rua que nós fizemos, a minha avó saiu atrás de mim chorando. Bom, aqui era uma das casas de propriedade da minha avó alugada. Meu filho, o que você vai fazer no Rio de Janeiro, pobre? Eu nem olhei para trás. Baixei até o Parnaíba porque eu dizia ao prefeito que não havia dinheiro para financiar minha ida. E eu, subi aquela rua, peguei um barco, uma canoa, fui até Flores, como era chamado o atual Timon. De Flores, eu peguei um trem de carona. O chefe do trem que ia de Flores até São Luís do Maranhão. Viajei de carona. Dormi no caminho, onde eu estive mais tarde. Voltei como coordenador de um grupo teatral formado em São Luís. Júlio auxiliava nos espetáculos e ajudava também na divulgação. Ele saía nas ruas com um megafone e convidava todos para os espetáculos produzidos pela companhia. Mas nós chegávamos em lugares, não representava nada do que nós programávamos. Porque o povo não entendia, né? O teatro. Eu fazia propaganda no caminhão com um negócio. Era contra a regra. O contra a regra você fica escondido na frente, escondido, que é para poder passar ao autor a fala. Puxava movimento com o dedo, não tinha ainda essa maquinária que temos agora na internet. Então, o contra-regra é que orientava os atores. Professor, é um amigo, é uma pessoa, uma celebridade do Piauí, né? E que, infelizmente, no Piauí a gente tem essa dificuldade, que precisa ser revista. A gente costuma dizer isso no movimento negro, nós estamos recontando a nossa história e o Júlio Romão faz parte dessa recontagem, né? A gente precisa estar, inclusive, está mais do que na hora a gente falar de Júlio Romão. Por quê? Porque Júlio Romão, ele é essa representatividade da população negra, é um escritor negro e tem várias coisas a nível nacional, até internacional, que as pessoas reconhecem Júlio Romão e no Piauí a gente pouco fala, pouco sabe, pouco discute, a não ser algumas pessoas que estão no meio. E o Júlio, além de todas as obras que ele criou para com a população negra, ele também contribuiu muito com a população indígena, né? Ele tem alguns trabalhos que ele fez na área indígena que contribuiu por demais para nós hoje termos como referência. Um araponga estridente cantou: 3 cravos, nas mãos, nos pés, um gemido, um suspiro, 2 lágrimas, e os pássaros alado, seu canto cessou. As asas de novo se fizeram ao tempo, e o albatroz transpôs o deserto em busca dos mares transpôs o deserto. As asas de novo
se fizeram ao tempo, se fizeram ao tempo, se fizeram ao tempo. É com este trecho da obra Mensagem do Salmo, uma das mais importantes obras do poeta Júlio Romão, que continuaremos a conhecer sua trajetória intelectual e política. Eu convido você a continuar esta viagem neste exemplo de mais de 90 anos de luta em favor do povo brasileiro. Após a difícil viagem e a chegada ao Rio de Janeiro, Júlio Romão teve de dormir em calçadas à procura de emprego e de concluir os seus estudos com a ajuda de amigos. A partir daí, ingressa profissionalmente na carreira de jornalista e tem o privilégio de conviver com as mentes mais avançadas da época, escritores como Monteiro Lobato, Drummond, Graciliano Ramos e Aurélio Buarque de Holanda. Como era o nome da avó mesmo? Mônica Tigênia. E aqui nós tínhamos um chafariz que servia a cidade. Ela tomava conta do chafariz. Dizem que era funcionária da prefeitura. Aqui foi que eu fui para o Rio, que eu me criei até me formar na escola. Eu subia todo dia aqui, minha avó ia para missa, por aqui. Então, até que era Casa Branca, era a propriedade da minha avó, ela alugava. Aquele prédio é antigo, o calçamento vinha até aqui. Quando o rio encheu e devorou tecidos, hoje é o Paraíba, a fábrica lá embaixo. O senhor lembra onde é que ficava o Fiação e Tecelagem? É lá. Só lá a minha vida. Daqui eu ia pro Buti tomar banho. Subia aqui, tinha o chafariz da minha avó aqui, tomava banho no chafariz. Meu mundo é mais ou menos daqueles que vocês fotografaram. Aquelas casas velhas e a minha propriedade que minha avó deixou faleceu, eu estava no Rio. Era a maior daquele quarteirão. É aquele espaço com aquela casa velha, era mais ou menos assim. E tinha várias casas que a minha avó alugava. Eu chego lá no jornal, foi o início da história. Eu pego lá e começo a escrever, anotei umas coisas que eu li. E saiu no jornal que eu apontei. Eu subo aí. Escrevi, subo lá no elevador, né? Quem é que manda aqui? Eu era um pouco abusado. E muita gente. Então, é aquele lá, Vieira de Melo. Eu tinha muita amizade por ele. Ele tinha uma amizade por mim incrível. Então, doutor Vieira, o senhor é que manda aqui? É um nordestino meio abusado, eu não dá muita confiança. Ele disse, qual é o problema? Eu quero publicar isso aqui. Então o Clóvis Ramalhete era o secretário do jornal. E o diretor era o Vieira de Mello. Aí o Vieira de Mello entregou ao Clóvis Ramalhete o texto do Aleijadinho. Em Teresina e São Luís, Júlio iniciou nas letras, escrevendo em jornais alternativos, em defesa do movimento operário. A primeira publicação em veículo de grande circulação ocorreu em 1942, na revista Vamos Ler, onde escreveu sobre Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Luiz Gama serviu de inspiração ao nosso poeta.
Em seu livro Crítica à Crítica, Romão faz um resgate da obra de um dos maiores incentivadores das questões abolicionistas no Brasil. Para Romão, a mãe de Luiz Gama foi uma mulher guerreira e desvenda em seu livro o poeta, o maçom e o abolicionista. O Luiz Gama era filho de uma africana do norte da África, chamada Luísa Maim, uma mulher guerreira, valente. Era muçulmana islamizada. Chegou ao Brasil como escrava, não sei como, mas como escrava já, forra. Ela chegou no Brasil como escrava forra. Bom, aqui eu vou dizer a beleza dessa vida. Olha, esse texto aqui é muito valioso. Para você ter uma ideia de quem foi esse homem admirável. Luiz Gonzaga Pinto da Gama, baiano mulato genial, filho da subversiva negra africana Luísa Maim, egresso do cativeiro, advogado posicionado. Como advogado abolicionista, demonstrando que a escravidão era um sistema injusto e injustificável, Luiz Gama formulou alguns pensamentos que ilustram suas ideias. O escravo que mata o seu senhor pratica um ato de legítima defesa. Em nós, até a cor é defeito, um imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam, que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sobre sua superfície escura vulcões onde arde o fogo sagrado da liberdade. Uma pessoa, né, como o Júlio Romão, escrevendo sobre Luiz Gama. Quem é Luiz Gama, né? Quando a gente fala na literatura negra hoje, né, a gente fala em resistência, né, as pessoas geralmente falam em Castro Alves, né? Aí, se a gente for analisar, Castro Alves é um grande escritor brasileiro, mas se você analisar as obras do Castro Alves, você vai notar que ele se distancia, ele fala com eles, os negros, raramente ele dá aquela posição, ele contribuiu muito nisso, mas agora que você pega Luiz Gama, não, né? Ele assume, ele coloca nomes afro nele, né? E um detalhe interessante também, ele escreve na primeira pessoa, ele se assume como pessoa negra, ele também é o primeiro escritor brasileiro a escrever poesia para mulher, de amor, mulher negra, né? Andai silentes e falai baixinho, que ele agora dorme. Ajuntai as palhas e o estrume também, e deles fazei fogueiras. Deixai queimar a mirra, derretei o ouro e derretei a prata, pois nem o incenso, nem a mirra, nem o ouro, nem a prata vale mais do que o sorriso. Júlio Romão pra gente é o nosso ícone, né? Ícone negro, nosso maior líder, vamos dizer assim, negro do estado do Piauí, por conta da sua história, né? Uma história de um menino negro que saiu daqui do Piauí, saiu do Nordeste, vai morar no Sul, especificamente no Rio de Janeiro, e aí tem uma vida muito difícil, mas que consegue reverter todo esse quadro, se tornando um grande jornalista e escritor, e aí sendo reconhecido em todo o Brasil, em todo o Nordeste. Quer dizer, um exemplo para nós de uma pessoa que há 90 anos atrás, né, nasceu aqui no Piauí, nasceu de família pobre, mas que já na sua adolescência já percorreu o Brasil, né, procurando, como eles chamam, a procura da liberdade. Né, e essa liberdade é o conhecimento que ele teve da vida, conhecimento literário, conhecimento formativo, uma boa educação, que ele mesmo procurou ter para que ele pudesse ser uma pessoa que pudesse representar a população negra piauiense. Júlio Romão é conhecido no meio acadêmico. Seu trabalho já repercutiu até no exterior. Ele é muito querido na Academia Brasileira de Letras. Já recebeu diversas homenagens a nível nacional e um dos seus maiores orgulhos é dar nome a uma biblioteca localizada no Memorial Zumbi dos Palmares, em Teresina.
Fundada em 2006, a Biblioteca Júlio Romão fica localizada no Memorial Zumbi dos Palmares, no centro de Teresina. Atualmente, a biblioteca conta com cerca de 1.000 exemplares das mais variadas questões sobre a africanidade. Destaca seu livro A Mensagem do Salmo, do qual faz parte da lista de temas inclusos no vestibular da Universidade Estadual do Piauí. A Fundac resolveu homenagear esse grande piauiense, um escritor, jornalista, etnólogo negro, que já escreveu mais de 40 obras e conhecido nacionalmente. Então, o professor Júlio Romão, ele tem contribuído continuamente para a valorização da cultura negra. Então, mais do que necessário que a Fundac criasse um espaço homenageando este grande piauiense. Então, aqui na biblioteca, os nossos consulentes vão encontrar algumas obras do Júlio Romão, né, como também informações bibliográficas sobre o mesmo. Então, é uma forma de nós homenagearmos este homem que a sociedade piauiense precisa conhecê-lo. E nós estamos assim, muito felizes porque a Universidade Estadual do Piauí indicou um dos livros do professor Júlio Romão, né, que é os Salmos, para obra do vestibular. Então é uma forma das pessoas, e especialmente os alunos, conhecerem o Júlio Romão. Essa aqui é uma obra que foi editada no ano de 2008, em que é adaptada para o teatro. Romão tem publicações em diversas áreas. Um momento marcante foi o trabalho de campo que resultou em um estudo das línguas indígenas, que representa uma grande contribuição para a preservação da cultura dos primeiros habitantes do Brasil. Ele trabalha muito na questão do resgate da cultura brasileira, tanto da cultura negra quanto da cultura indígena. Então, nós temos aqui uma obra-prima dele, que é Denominações Indígenas na Toponímia Carioca. Então, esse livro aqui, ele foi editado em 1966. Então, é uma verdadeira obra-prima em que nós vamos ter diversos termos indígenas, né, usados na região do Rio de Janeiro. Bertioga, rua localizada na Penha, 11º Distrito, 27ª Circuncisão. Antônio Manuel Rodrigues. Então aqui ele vai dar toda a etimologia dessa palavra, fazendo um resgate da mesma. E a ideia de estar colocando o nome da biblioteca lá do Memorial Zumbi dos Palmares em homenagem ao Júlio Romão é ideia em consonância tanto da Fundação Cultural do Estado do Piauí como do Movimento Negro. Então a gente precisava fazer alguma coisa e que referendasse o Júlio Romão. E nada melhor do que colocar o nome de uma biblioteca dentro do Memorial Zumbi dos Palmares de Biblioteca Júlio Romão. Bom, esse livro, Evolução do Estudo da Língua Tupi, é um resgate da língua indígena, né, Tupi. Então é uma forma de nós valorizarmos, de nós conhecermos um pouco da nossa cultura. A gente só pode gostar daquilo que conhece. Então, através dos estudos do professor Júlio, nós podemos conhecer as nossas raízes e, dessa forma, podemos valorizar. O essencial é que estejamos nele, ainda que na simples personificação de um sentimento reduzido à síntese filosófica. Parto sempre de um princípio. Todos nós, intérpretes na vida do grande drama escrito por Deus, somos andarilhos no tempo. Ou melhor, anjos caídos à busca do paraíso perdido, vistos os fatos e as causas por esse ângulo, retrospectivamente, encarno-me em posição marcada com os demais do mundo e da época em que vivo, nesta saga dramática do cristianismo. Ele coloca uma coisa aqui que nós colocamos hoje, né? Que assim, o artista, né? Ele não pode esquecer do seu tempo, ele diz assim, encarno-me em posição marcada com o demais do meu mundo. Então nós que somos intelectuais, nós somos artistas, a gente não pode só se trancar
no escritório e escrever sobre a vida. Então a gente tem que viver seu tempo. E também, a gente intelectual, alguma vez a gente pode pensar, mas o intelectual é neutro. Não existe neutralidade. Você é A e B. Então, no caso do Júlio Romão desse livro aqui, ele coloca isso. Ele diz, eu sou a oposição ao governo. Então, a gente que escreve, a gente que é intelectual, a gente que é ligado à vida, a gente tem que ter posição. A gente não pode ficar no muro. A gente tem que ser de um lado ou do outro. Então, essa é a grande mensagem do Salmo e a grande mensagem de Jesus Cristo, de ser uma pessoa que tem posição e que é uma pessoa que luta por seus ideais e luta pelas pessoas oprimidas. No instante em que os coveiros providenciavam o arreamento dos despojos, um circunstante, precipitando-se para a borda da sepultura, exclamou: "Espere!" E ia provavelmente fazer um discurso, mas presa de incontrolável emoção, com voz entrecortada de soluços. O que você acha da Universidade Estadual do Piauí também ter incorporado uma de suas obras, no caso, os Salmos, dentro da grade do vestibular da universidade? É bastante importante, porque nós precisamos conhecer os nossos heróis, nós precisamos conhecer as nossas heroínas, nós precisamos conhecer as pessoas que fazem a história. Então, entrando na grade curricular da universidade, isso se conhece mais um pouco de Júlio Romão, na sua idade, na idade que ele tem, ele lendo, escrevendo, dando depoimentos maravilhosos, como ele dá ainda, dá esse testemunho que ele tem, o testemunho de vida, para nós é bastante importante. Logicamente que a gente deve reconhecer que é importante estar no vestibular dos seus escritos, né? Mas que deveriam ser explorados muito mais. Nós temos aí, né, aproveitando, nós temos aí a implementação da Lei 10.639, que aí nós poderíamos estar inserindo livros do próprio Júlio Romão, que é uma pessoa negra, consciente da sua cor, da sua identidade, que podem ser utilizados nas escolas no sentido de ser um material didático de uma pessoa negra que tem essa visão, né, de todo preconceito, de todo racismo que é a sociedade, que nós vivemos hoje na sociedade. Tua voz, minha cantiga, violino, beija-flor, nas vertentes dos quereres, vai comigo onde eu for, e eu vou por onde andares, repetindo meu sentir, onde estar, onde estiveres, has de esbarrar em mim. Em geral, nós fazemos os convites, né, a algumas escolas, né, mandamos correspondência, dizemos quais as atividades que nós desenvolvemos e que nós estamos abertos à visitação. Algumas escolas, né, a partir desse convite, eles marcam uma visita, conhecem o nosso espaço. E também período em que a gente tem alguns tipos de atividades, por exemplo, no mês de novembro, as escolas, não é necessário nem que a gente mande o convite. Muitas escolas já perguntam quais são as atividades que nós vamos desenvolver e já trazem os seus alunos para que possam participar dessas atividades. Marechal Breiner, de nome tinha eu já reconhecimento de sua brilhante vitória na docência e nas letras do nosso país, como nas comissões de maior responsabilidade, em que pôde pôr à prova a sua competência em divulgar a cultura. Marechal Lima Breiner, movendo-se hábil com acuidade e brilho, nesse segundo, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Goiás foi dividido em 2 estados,
E aí está onde eu trabalhei. É esse quadrado. Foi aí onde eu trabalhei. Onde eu fiquei lá vários anos. A maior mensagem que o Júlio Romão deixa pra gente é que, independente, né, da forma da sua cor, da condição social que você nasceu, você pode fazer a diferença. E a gente está vendo esse homem com mais de 90 anos, humilde, nordestino, retirante, se formou, escreveu mais de 40 livros. Então ele é um exemplo para cada um de nós. Tem uma música de Gil do Vale que diz assim: eu peguei um trem em Teresina para São Luís no Maranhão, né? Então, se você for analisar a vida dele, ele também conta, né? Ele fala, né, que ele saiu daqui de Teresina de carona de trem para São Luís. De lá ele pega uma embarcação e se joga para o sul, né? Então a gente vê que, sem querer, a gente pode colocar o paralelo, né? O João do Vale é uma pessoa que ele conseguiu sobreviver, conseguiu se dar bem no sul, né? E não sabia escrever, nem ler e escrever. Mas o Júlio Romão é o contrário, né? Só para dar importância, né? Ele é a primeira pessoa do Piauí a ter diploma de jornalista, né? Então, brincando no paralelo entre Júlio Romão e João do Vale, né? O João do Vale foi eleito o homem do século do Maranhão, né? E aqui no Piauí houve uma grande justiça. O homem do século do Piauí, embora a gente pode dizer que o H. Dobral é um grande escritor, mas a obra do H. Dobral nem se compara, né, com a ação do Júlio Romão. E também tem um detalhe interessante, né, que a gente que conhece um pouco da vida do Piauí na linha de cultura, a gente sabe, né, que quando a gente pensa no Piauí, a gente diz assim: tem muitas pessoas que trouxeram muitos bens para o Piauí, assim, na linha de desenvolvimento. Mas se você analisar, Júlio Romão foi vereador aqui em Teresina e questão política ele não aceitou, foi deputado no Rio, tem rua no Rio com o nome dele, e muitas obras do Piauí, como a ponte, aquela velha ponte que a gente louva tanto, a energia elétrica, várias obras, né, não estaria no Piauí sem o trabalho de Júlio Romão. Então, a gente considera o nosso líder negro, né, o líder negro piauiense que representou toda a luta que eles chamam a luta pela liberdade, para ter essa liberdade mesmo de conhecimento. Eu quero chamar ele de meu professor, de uma pessoa que eu aprendo muito tanto quando ouço. Eu tenho um carinho muito especial por ele e eu fico muito feliz desse programa estar homenageando o Júlio Romão, porque está contando um pouco da história do nosso estado, está contando a história do povo negro do estado do Piauí. Esta foi a homenagem do programa Recontar ao grande guerreiro que enfrentou durante toda a sua vida diversos desafios em prol de seus ideais, contribuindo assim para o enriquecimento de nossa cultura e colocando o Piauí no cenário nacional. Não podemos permitir que grandes nomes que levantaram a bandeira na construção sociocultural do nosso país, como Júlio Romão, sejam esquecidos pelas atuais e futuras gerações. Devemos valorizar as obras e ações desses grandes homens que, ao longo de nossa história, sonharam e lutaram numa época de repressão, não somente por eles, mas também por toda a nossa sociedade. Obrigado, Júlio Romão, e também a todos que, como você, serão ou foram eternizados em nossa história. O legítimo direito de greve foi a maior peça que já se pregou aos trabalhadores brasileiros. A experiência tem demonstrado que neste país as leis só existem para determinadas ocasiões e efeitos, ou para aqueles que gozam das graças e proteção dos poderosos da situação. No mais, só existe esta dura verdade: o trabuco e o cacetete no lombo, como eu levei nessa praça. Escutar teu não tão sim e afagar tua cabeça e me dar a ti
me tomo de mim pra ti. Dá-me poder te afagar, dá-me te fazer